Graça e paz mais que vencedores. Bom dia, povo de Deus. Com muita alegria, estamos começando mais um amanhecer com a palavra, o nosso devocional de todas as manhãs. E é muito bom receber você aqui em nosso canal. Que Jesus Cristo continue abençoando você e toda a sua família. Como é que você está? Olha, eu estou aqui torcendo que você esteja bem, esteja animado, motivado, cheio de fé, esperando em Deus, confiando que no Senhor você vai vencer suas lutas. E se você estiver meio desanimado, meio triste, de repente está aí meio, quem sabe, pelos cantos, chorando, pensando na vida, algumas lutas que você tem pela frente, algumas decisões difíceis a serem tomadas, olha, entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é um Pai presente. Deus não vai abandonar você. Se o teu coração está nas mãos do Senhor, Ele vai dizer a você, Ele vai falar com você e vai trazer clareza, vai trazer entendimento na sua mente e você vai tomar a melhor decisão, vai entrar pelo melhor caminho e assim vai vencer tudo isso e alcançar a sua promessa. Amém? Queridos, eu quero dizer para você que hoje eu tenho aqui uma palavra muito forte, uma palavra poderosa. Eu vou começar hoje aqui 3 episódios falando sobre Ana. Hoje, sexta e sábado, eu quero falar com vocês sobre 3 tipos de respostas que Deus dá aos filhos, tá? 3 respostas à sua oração. Nem sempre Deus diz sim, nem sempre Deus diz espere, nem sempre Deus diz não. Cada momento que você vive vai ter uma resposta adequada para você. E quem é que sabe o tipo de resposta, a melhor resposta para você? O Senhor. Nós não sabemos muitas vezes o que fazer, né? O que decidir, qual a melhor escolha. Muitas vezes ficamos sem entender direito, sem discernir a situação que vivemos, meio que perdido, desorientado, e oramos pedindo a Deus que nos dê graça, que nos mostre uma saída, e Ele sempre, cheio de bondade, graça, misericórdia, Ele mostra o melhor caminho aos filhos. Então hoje eu quero começar falando com vocês sobre a primeira resposta que Deus dá à sua oração. Eu quero ler aqui 1 Samuel capítulo 1, versículos 5 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Olha isso. Deus secou o ventre de Ana. Deus não permitiu que ela tivesse filho por algum tempo, porque ele tinha um propósito maior. Verso 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Queridos, eu imagino que vocês conhecem a história de Ana. Está aqui no capítulo 1, de 1 Samuel. No capítulo 2 tem o Cântico de Ana. E se você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, você vai entender a situação, a tribulação que Ana estava passando. Hoje eu quero trazer a primeira resposta da oração, da sua oração, a primeira resposta que Deus dá a você e a mim e a todos os filhos. Deus responde não. É exatamente. Parece que
essa resposta não combina muito bem com um pai que ama, com um pai que cuida. Olha, você que tem filho aqui, você que está aqui, que é pai, que é mãe, você sabe que nenhum pai, nenhuma mãe pode dizer sim para o filho em todos os momentos. Você não pode dizer sim para tudo. Muitas vezes nós precisamos dizer não. Eu sou pai de 3 filhos e sei muito bem o que eu estou te falando aqui. O que trata o caráter dos nossos filhos, o que amadurece nossos filhos é o não. Muitas vezes os nãos que falamos são mais importantes do que o sim. Um pai ou uma mãe que diz sim para tudo que o filho pede, tudo que o filho quer, vai estragar o seu filho, vai criar um delinquente, uma pessoa que não aprendeu a ouvir não. Quando chegar na sociedade, vai ouvir de uma forma muito bruta, porque ele nunca ouviu não. E o mundo diz não de uma forma diferente que o pai e a mãe diz. Por isso, pais e mães que estão aqui, aprendam a dizer não para os filhos. Isso não quer dizer que você não ama seu filho. Pelo contrário, o não é uma expressão de amor. É você trabalhando o caráter do filho. E nós temos aqui uma mulher dedicada. Ana era uma mulher dedicada, uma mulher fiel. E ela, por um tempo, ela ouve o não de Deus. É preciso entendermos que Deus não responde nossas orações como queremos ou no tempo que esperamos. Agora, toda resposta dele sempre chega do jeito e no tempo que precisamos, da maneira que precisamos e no tempo que necessitamos. Entender essa realidade é um grande desafio e muitas pessoas não têm conseguido compreender o não de Deus. Quando o não de Deus chega em sua vida, elas se desviam, elas se afastam. Por que isso acontece? Porque somos imediatistas. Muitas vezes somos individualistas, impacientes e quase sempre não queremos esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Não queremos que a nossa vontade seja contrariada e o não de Deus contraria aquilo que nós estávamos esperando, aquilo que estávamos preparados, para viver. Quando Deus diz não, simplesmente Ele está fechando a porta. E aí, nós não queremos passar por isso, mesmo orando aquela palavra que diz, seja feita a tua vontade. Quando a minha vontade é contrariada, aí eu quero, fugir ali daquele lugar que Deus quer que eu viva, porque eu digo, seja feita a tua vontade, Senhor, mas quando eu faço essa oração, eu quero que a vontade do Senhor esteja de mãos dadas com a minha vontade. Nem sempre é assim. Nem sempre vai acontecer dessa forma. Ana é uma mulher amargurada. Ela era desprezada, criticada, mas cheia de fé e confiança em Deus. Essa mulher tinha um problema muito sério. O seu ventre era seco. Se não bastasse, o seu marido, chamado de Eucana, casou com outra mulher, havia uma tolerância, nesse sentido. Quando a mulher não podia ter filhos, naquela época, o marido podia tomar uma segunda esposa para gerar filhos, Naquela cultura havia essa tolerância. E o nome da segunda esposa de Eucana era Penina. E Penina se levantou como o espinho debaixo da unha de Ana. Além de ficar com o marido de Ana, Penina se levantou como a sua maior rival. Foram alguns anos de sofrimento, muito choro e humilhação. Mas em todos esses anos que Ana tinha o não de Deus, ela sempre se portou como uma mulher fiel. Irmãos,
Uma coisa é você ter o não dos homens, ter o não de um amigo, de um parente, do patrão, do primo, enfim. Uma coisa é você ouvir o não de uma pessoa. Outra coisa bem diferente é você ouvir o não de Deus. E Ana ouviu. Ana passou por esse processo, mas apesar de sua aflição de alma, ela perseverou em buscar ao Senhor durante esses anos de humilhação, vergonha e dor. Ana buscava a Deus incessantemente, mas ele permanecia em silêncio. Ele permanecia dizendo não. Ana, você vai continuar estéril. Não havia nenhuma resposta. O céu estava fechado para ela. Ela sacrificava ano após ano e Deus não falava com ela. Mas mesmo sem ser visto, Deus estava trabalhando na vida de Ana. E foi no não de Deus que Ana fez um voto de entrega total a Ele, que está aqui no verso de número 11. 1 Samuel 1:11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana, no momento da maior luta e angústia, quando chorava, pedindo um filho a Deus, ela disse: Deus, eu vou te entregar em tuas mãos, eu vou entregar esse filho ao Senhor. Querido, isso é muito importante, porque foi nesse exato momento que ela continuou orando, foi nessa oração que Eli liberou uma palavra sobre ela, o sacerdote liberou uma palavra sobre ela, e logo em seguida ela engravidou. Então, eu quero dizer para você uma coisa: não se desespere quando Deus falar não. Ele sabe o tempo e o modo certo de todas as coisas acontecerem. A história de Ana nos ensina como devemos nos comportar em tempos de crises, nos mostra como Deus trabalha e aprendemos que tudo está no absoluto controle de Deus. Se você estiver passando por uma fase do não de Deus, não se apavore, não se revolte contra Deus, não se desespere, porque o Senhor, Ele está preparando um sim. E quando o sim chegar, a vitória vai ser completa e vai superar tudo que você está pedindo nesse dia. Amém? Permaneça firme e inabalável. Ana enfrentou todo esse processo, todos esses anos de lutas, nunca deixou de ser fiel, nunca deixou de sacrificar a Deus, sempre estava ali, entregando a sua vida ao Senhor, adorando a Deus, mesmo no tempo do não, no tempo que ela estava estéril, mesmo naquela luta tão violenta, ela permanecia fiel. Que assim seja com a sua vida. Permaneça fiel, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amém? Amanhã vamos continuar nessa palavra. Quero pedir a você que escreva aqui nos comentários: Deus, a minha vida está em tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. Pai querido, muito obrigado por essa palavra tremenda. Eu quero louvar o teu nome, exaltar o nome de Jesus por essa poderosa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã meditando em tua palavra, estudando a tua palavra, alimentando o nosso coração. E eu oro por todas as pessoas que estão aqui, especialmente aquelas que estão ouvindo o não de Deus. Quantas vezes Deus diz não? E esse não de Deus não quer dizer que Ele não cuide do seu filho, que Ele queira o mal para os seus filhos. Pelo contrário, o não de Deus, Ele sempre se manifesta porque o sim que estamos querendo vai trazer prejuízo para a nossa vida. O não de Deus é um período de provação, onde Deus testa a nossa fé, perseverança, lealdade a Ele em tempos de lutas. Que assim seja com os teus filhos, que eles permaneçam fiéis, mesmo ouvindo o não de Deus, porque já já o sim
vai chegar em sua vida. Muito obrigado, meu Deus. Continua conosco, nos abençoando, hoje e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Querido, se você for abençoado com essa palavra, por favor, envia para outras pessoas e lá nos grupos que você participa. Deixe o seu like nesse vídeo, é importante. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sininho. Um abraço para você, Jesus te abençoe. Você nasceu para vencer.